Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Acesse o nosso site, radioxyzfm.com. Honra ter você aqui conosco. Sou Douglas Rocha e a gente vai trazer aqui notícias do futebol e muito mais. O XYZ Esporte está no ar. É uma grande honra ter você aqui. Agora são 6 horas e 32 minutos. Estou com o Carlos Eduardo, que vai comentar um pouco das notícias hoje dos clubes goianos e do futebol nacional. Carlos, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do XYZ Esporte. Boa noite, Douglas. Boa noite também ao ouvinte aqui da XYZ Esportes. Pois é, rapaz, um final de semana estranho aí pra nós, né? Não teve futebol goiano, acabou aí sendo paralisado. E o Atlético, né, que na figura do Adson Batista, através daquela conversa com o Rogério Cruz, conseguiu a liberação dos treinos aí. O Dragão voltou hoje ao CT, pôde treinar. E pelo menos não vai ficar parado, né, durante esse decreto aí dos 14 dias em relação ao futebol goiano. Esse é o tema do nosso XYZ Sport nessa primeira parte. Vamos começar com o Dragão. O Dragão que, como o Carlos disse, conseguiu a autorização através do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e vai poder treinar nesses 15 dias que não vai ter futebol no estado de Goiás. Dessa forma, o Dragão se prepara para o Campeonato Goiano e também para a Copa do Brasil. Hoje a gente traz o zagueiro Éder para comentar um pouco dessa parada do futebol goiano nesses 15 dias, onde o clube vai somente treinar neste período. Vamos lá, vamos trazer Éder Ferreira, o nosso convidado aqui no XYZ Esporte. É chata essa situação, né? Porque é uma questão que envolve a saúde mundial, então a gente tem que respeitar algumas coisas que são impostas. Mas eu fico muito feliz pelo Atlético ter conseguido a autorização para continuar nos treinos. A virada de temporada, que foi esse ano, a gente não conseguiu treinar. Acabou o Goiano num sábado, domingo, se eu não me engano, e já tinha jogo do Goiano de novo 3 dias depois. Então, com essa paralisação, eu acho que o melhor da gente vai ser essa oportunidade de estar treinando. Aprimorar os erros, melhorar um pouco mais a parte física, porque com jogos de 3 em 3 dias a gente não consegue isso. A gente acaba perdendo um pouco de força, um pouco de ritmo. Então acho que é bom porque a gente vai acabar aproveitando de uma melhor forma os treinamentos, a gente tem mais tempo para treinar, entender melhor os conceitos de jogo do João Paulo, então tem tudo para ser proveitoso. Pena que é uma situação bem chata que envolve saúde da população e é coisa assim que eu não tenho nem conhecimento para falar, mas falar em questão do Atlético aqui, eu acho que a gente está numa segurança muito boa, então vai ser válido esse tempo parado para o campeonato, mas em questão de treinamento a gente vai continuar trabalhando e melhorando. Tá aí, Carlos, a opinião do Éder nesse momento difícil do futebol, parado devido à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Ele deu sua opinião e vai aproveitar o tempo para fortalecer tanto o seu futebol e a equipe toda para o restante das competições em 2021. É, isso mesmo. Foi muito importante o que o Adson Batista conseguiu junto ao prefeito Rogério Cruz, porque o Atlético, o Goiás, o Vila Nova não vão deixar de perder por o futebol estar parado, porque ritmos de jogo só mesmo entrando em campo. Mas já que eles estão podendo treinar aí nos CTs, pelo menos eles vão poder aproveitar mesmo, como disse o Éder aí, o tempo para poder se aprimorar na parte física, também entender um pouco mais o conceito de jogo do João Paulo Sanches, que até o término do Goianão era o técnico Marcelo Cabo, acabou indo para o Vasco, hoje é um novo técnico, então ele aproveita para colocar também o seu tipo de jogo, colocar uma peça num lugar diferente, fazer algumas alterações. O Atlético tem grandes competições por vir aí, dentre elas, para mim, a principal. Não, na verdade, entre as principais, né, a Copa Sul-Americana, o Brasileirão Série A e a Sul-Americana, que é uma competição internacional. E tem também a Copa do Brasil, né?
Sim, a Copa do Brasil garante muito dinheiro aí ao clube atleticano, que todo o dinheiro, ainda mais no momento de pandemia, é bem-vindo. E pela Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Joinville fora de casa. A CBF ainda vai sortear a data dos confrontos da segunda fase. Até o momento está previsto para começar dia 14 de abril, mas eu acho que nos próximos dias a entidade brasileira vai definir uma data. Provavelmente não vai acontecer dia 14, deve acontecer um pouco mais cedo. Falando em Copa do Brasil, a gente tem uma informação de que saiu agora do nosso companheiro André Isaac, que até mandar um abraço para ele. Grande abraço pro André Isaac. Já trabalhei com ele lá na PUC TV, foi meu chefe, gente boa, um cara muito inteligente. Ele acabou de dizer aqui através do seu Twitter que o jogo entre Jaraguá e Manaus será remarcado para quinta-feira e Goianese e CRB será no sábado. Os dois jogos vão acontecer no Rio de Janeiro. Tá faltando a confirmação das cidades. O Vitor Pimenta, que também é amigo meu, vou mandar um outro abraço para ele, que também é jornalista do jornal Hoje do canal 10 Centralizados. Vitor Pimenta afirma que a tendência é que essas partidas aconteçam na cidade de Volta Redonda. Pois é, né? O estado do Rio de Janeiro aí abarcando muitos jogos, né? De diferentes localidades. Tem uma notícia aí que talvez o Campeonato Paulista vai ser realizado lá também, né? Alguns jogos esporádicos. Eles também abriram aí para jogos da Copa do Brasil. É uma alternativa, né? Já que aqui o futebol tá parado. Uma alternativa você jogar fora do estado, ainda mais para times como o Jaraguá, muito importante, precisa mesmo entrar dentro de campo, porque é um dinheiro muito bem-vindo para as equipes do interior que necessitam dessa grana da Copa do Brasil. Beleza, tá aí o comentário do Carlos sobre essa questão da Copa do Brasil, sobre essa indefinição aí do futebol brasileiro. Fico feliz que esses jogos possam acontecer ainda nessa semana. É claro que não vai ser aqui em Goiás, vai ser no Rio de Janeiro por conta do decreto. E detalhe que o Carlos citou, como o Rio de Janeiro pode receber também o Campeonato Paulista, que a gente vai falar daqui a pouco. Goiás também tinha 2 jogos na Copa do Brasil que seriam realizados aqui de outros estados. Seria Ipiranga e Santa Cruz. Iria acontecer na quarta-feira passada. E Porto Velho contra Ferroviário, que iria acontecer na quinta passada. Devido ao decreto do governador Ronaldo Caiado, ficou impossível de realizar, na verdade, essas 2 partidas aqui em Goiás. E esses jogos vão mudar de sede. Vamos falar agora lá do Verdão. O Goiás que está numa situação um pouco complicada dentro de campo, mas o clube vai aproveitar esses 15 dias paralisados sem jogos aqui no estado e vai, pelo menos nos primeiros parte desses 15 dias, o clube vai deixar aberto o seu departamento médico para os jogadores fazer avaliações físicas e médicas que serão realizados entre os jogadores do elenco. Então, o departamento médico do futebol profissional continua aberto nesses primeiros dias, e o futebol feminino, as categorias de base e os esportes olímpicos estão com atividades suspensas até o momento. Essa avaliação, Carlos, é física e médica, é exigência da CBF, e o Goiás está fazendo só agora por conta de 2020. A temporada acabou junto, né? 2020 mal acabou, começou 2021. Emendou tudo, né? Da pandemia. Então o Goiás vai fazer essas avaliações agora. É um bom momento também para rever também questões físicas de alguns jogadores que também não renderam nada até o momento. Até porque, como você bem disse, né, uma temporada foi emendada na outra. O calendário muito espremido devido aí àquela paralisação ainda no ano passado. Tudo no futebol, não só goiano, mas brasileiro, ficou muito apertado, né, em relação a calendário, em relação a jogos, muitas partidas sendo realizadas, e então acaba que os jogadores sofrem em relação à parte física. Então, um momento que o Goiás vinha mal, o campeonato foi paralisado, ou seja, vai ter um tempo a mais para arrumar a casa, organizar,
E aí você aproveita também para fazer esses testes, a realização dos exames médicos nos jogadores. Aquele que está um pouco mais desgastado, próximo ali de uma lesão, você pode dar um período de folga para que ele possa se recuperar um pouco mais, um trabalho físico um pouco mais intenso também para aquele que precisa se recuperar. Vai ser muito importante essa parada para o Goiás, principalmente arrumar a casa, porque estava numa situação muito complicada depois da eliminação para o Boa Vista e também para aquela partida contra a Aparecidense. Agora vamos para a área política do Verdão. A torcida apresentou uma carta aberta ao presidente Paulo Rogério Pinheiro cobrando reivindicações, e os pedidos foram a saída do diretor de futebol Arley Menezes e a demissão da dupla Augusto César e Glauber Ramos. Você concorda com a torcida, Carlos? Olha, em relação ao Arley Menezes, começando, vamos por partes, né? O Arley está no departamento do Goiás, eu não lembro quantas vezes ele já passou por esse cargo, mas até hoje... É a terceira vez, na verdade é a segunda vez que o Arley assume o departamento de futebol, e detalhe que ele também é vice-presidente do clube. Pois é, o Arley é indiscutivelmente um dos maiores nomes do Goiás Esporte Clube, goleiro reconhecido nacionalmente, grande goleiro, ídolo da torcida, mas é aqui que a gente tem que separar o profissional do Arley jogando futebol e o profissional Arley Menezes como diretor. E ele não, até hoje ele não provou ser um grande diretor de futebol. Não teve grandes contratações, ele não conseguiu, a gente não sabe de nenhum jogador assim que ele descobriu, apesar do Bruno Henrique. Eu sei que foi ele, né? Eu tenho uma outra informação sobre o Bruno Henrique, mas pode concluir. Mas assim, pelo que a gente vem até nós, pelo menos por esses tempos, foi que o Bruno Henrique foi um achado do Arley, mas tirando ele, a gente não vê, sabe? Parece que o trabalho não desenvolve, parece que o Arley não tem aquela coisa. Ele não se mostrou um grande dirigente. Como goleiro debaixo das traves era maravilhoso, um grande ídolo da equipe do Goiás, mas eu acho que para esse cargo... precisa se exigir um pouco mais. O Arley não tem dado conta do recado e ele tem sido cobrado por causa disso. Então acho que essa reivindicação, sim, a torcida tem razão. Eu acho que já deu o que tinha que dar para o Arley Menezes. Pode procurar um outro que entenda um pouco mais de futebol, está mais preparado para esse cargo. O Arley pode, sei lá, mais para frente ser um grande diretor de futebol, mas eu acho que no momento ele não serve para o cargo. Em relação ao Glauber Ramos e também ao Augusto César, né? Eles que eram da base, agora foram pro profissional. Então, tem que ter um pouco de paciência com eles, porque eles não têm um elenco farto. O elenco do Goiás esse ano é pior do que o do ano passado, e do ano passado caiu. Então, tem que se dar tempo ao tempo. Já que deu o voto de confiança para eles, vamos manter, vamos ter uma linha técnica, né? Agora, se a qualquer resultado negativo já troca o treinador, nunca vai ter uma sequência de trabalho. Eu acho que eles têm potencial, tem que deixar pelo menos eles desenvolverem um pouco mais o seu trabalho com a equipe profissional do Goiás. Então, a informação que eu obtive na época foi uma fonte que me disse sobre a questão do Bruno Henrique, que quem indicou Bruno Henrique para o Goiás foi o Rodrigo Calaça. O Rodrigo Calaça jogou com ele no Itubiara naquele ano de 2015. Foi 2015? Eu não lembro o ano certo. Acho que foi 2015 que ele jogou no Goiás. Foi. Então foi em 2014 que ele jogou a divisão de acesso pelo Itubiara. Ele tinha acabado o contrato dele com o Cruzeiro. Ele acertou com o Itubiara. E o Calaça jogou com ele em 2015 na divisão de 2014 na divisão de acesso daquele ano. A informação que eu tenho é que o seu Alê procurou o Rodrigo Calaça, e o Rodrigo Calaça que indicou o Bruno Henrique para o Goiás. Então aí a gente já tira um outro mérito do Arley, né? Porque pelo menos era dado crédito a ele, a achada do Bruno Henrique. Então assim, o Arley ele tem que realmente, eu acho que dar um tempo, se preparar melhor, porque futuramente ele pode ser um grande gestor, um grande dirigente no departamento de futebol, mas no momento ele não é capacitado para o cargo. Sobre essa questão dos treinadores, né? O Goiás tem 2 treinadores, o Glauber e o Augusto César. Eu também concordo com você. Eu penso que o clube precisa se reforçar para depois cobrar deles que
Não adianta, gente. Um elenco não é qualificado, é muitos garotos e os mais experientes que estão lá não estão rendendo. O Goiás precisa de reforços urgentemente, porque senão a situação no campeonato goiano vai ficar difícil para a Série B. E pior ainda. pode trazer qualquer técnico, pode trazer o Guardiola, pode trazer o Sampaoli. Com esse time do Goiás pode jogar um pouco melhor, talvez, mas o time do Goiás hoje é fraco, não é time para a história do Goiás. Tem que se reforçar e muito para o Goiás conseguir alcançar as metas aí que ele tem em 2021. Com esse time aí não dá não. A gente tem a interação da galera que está acompanhando o nosso programa. Vamos lá falar com o Fabrício, né? Vamos falar com o Fabrício, então ele mandou uma pergunta que a gente vai ler para ele. Fabrício pergunta, Carlos, assim, o clube de futebol estruturado deve ter um modelo de jogo definido que se reproduz em todas as suas categorias, até das escolinhas até as equipes profissionais. O modelo de jogo, desde as escolinhas até a equipe profissional, tem que ser o mesmo num clube? Eu acho que sim, eu acho que um clube ele tem que ter a sua história. Qual que é a história do Goiás? Que tipo de jogo o Goiás pregou durante toda a sua trajetória como clube? A gente tem como exemplo aí o Barcelona. O Barcelona joga da mesma forma, tanto a equipe principal quanto a equipe de juniores, quanto as categorias de base. Eles têm um planejamento de time, um planejamento de modo de jogar. E a partir do momento que você tem uma filosofia estabelecida, contratar fica mais fácil, porque você tem um perfil a ser seguido. Contratar um técnico também fica mais fácil. Olha, não, esse técnico aqui ele joga de tal forma, não se encaixa com os meus jogadores, não se encaixa com a história do meu clube, então ele não serve para mim. Eu acho que a partir do momento que você tem definido uma estratégia, você está mais próximo da vitória do que se você... tudo vai ser na sorte. Esse ano eu quero jogar mais retrancado, jogar no contra-ataque. Não, esse ano eu quero jogar totalmente aí ofensivo. Não é assim, tem que manter uma linha de raciocínio e a partir daí você terá frutos, né? Você colherá frutos a partir do momento que você traça aí uma maneira de jogar, uma filosofia. O Lucas Teixeira, lá de São Paulo, ele pergunta: em 2020 tinham vários estrangeiros no Vila, Goiás e Atlético. Onde estão eles? O Juan Pintado ele saiu já do clube, né? Até o momento ele não conseguiu não foi contratado por nenhuma equipe. Fraco também, né? Uma qualidade deixando a desejar. O Ariel Cabral voltou para o Cruzeiro, mas ele não vai ser utilizado lá. Ele está treinando encostado. A gente teve também o Rara, Ignacio Rara, que era uma das apostas da equipe do Goiás, um chileno, que voltou para o Colo-Colo. Na verdade, ele foi para o Colo-Colo, ele veio do Cobreloa. A gente tem o Salazar, que foi uma grande decepção para a torcida do Goiás, que hoje está no Jaguares de Córdoba, na Colômbia. A gente tem também o Vidalba, Daniel Vidalba, que veio do México, estava no Veracruz, né, quando ele chegou ao Goiás, agora está no Guarani do Paraguai. Eu não acho, o Daniel Vidalba é o famoso Queco Vidalba. Eu acho que dos estrangeiros, eu acho que ele foi o melhor. E tem o Quevedo, que para mim foi uma grande decepção, está no Melgar do Peru. Pra você ver, né, trouxe tantos jogadores que você citou aí, nenhum rendeu o que o Goiás esperava. Isso aí também é um pouco de você conhecer o jogador, conhecer o atleta. Tem jogadores aí que não se explicam em relação ao Goiás que eles trouxeram. Jogadores, o Queco Vidalba ainda fez alguma coisa, mas também muito fraco, não acrescentou assim muito, mas ele ainda, pelo menos, entrou em campo. O Atlético contratou só o Henry Vaca, também não virou nada. Também não jogou um jogo, não agradou. O Goiás, eu lembrei também, ele é brasileiro, mas é naturalizado italiano. Bessa, né? O Daniel Bessa, que voltou para o Verona da Itália. O Vila teve 3 jogadores que eram estrangeiros. O Emanuel Biancucci, o argentino, que ele é até irmão do Max Biancucci. A gente teve também no Vila Nova o Richard Salinas e o Ramon Coronel. O Coronel, ele é lateral direito, ele está no 12 de outubro do Paraguai. Ele chegou até a ser convocado no começo da carreira pela seleção paraguaia.
O Biancucci, Primo do Messi. primo do Messi, né? Ainda não acertou com nenhum clube. Até achei que o Vila deveria ter renovado com ele. Não só pelo gol do título, mas... E pela expulsão logo após o gol do título. Mas eu acho que pelo rendimento que ele fez na Série C, principalmente quando o Alain Mineiro estava... Mas você acha que ele é jogador de Série B? Ele daria conta? Eu acho que, se não fosse titular, acho que seria um bom jogador. Um bom reserva? Bom reserva. E o Richard Salinas também está no 12 de outubro. Está aí a resposta da pergunta aí do Lucas Teixeira. Vamos falar do Vila Nova? Vamos falar do Tigrão? Tigrão que também está... Aliás, vamos falar do Tigrão. Depois eu quero voltar com o Goiás sobre a questão do território. Mas vamos continuar com o Tigrão. Que o clube também está com as atividades paradas. Ao caminho do Atlético, o Vila que tem na sua diretoria o Romário Policarpo, que é vice-prefeito de Goiânia e é presidente da Câmara de Vereadores, vai seguir o mesmo caminho do Atlético e vai conversar com o Rogério Cruz para tentar a liberação dos treinos. O Goiás também deve partir neste mesmo caminho. E a gente destaca no Tigrão o trabalho do Wagner Lopes em 2 jogos, 2 vitórias, até o momento 100%. É poucos jogos, mas o Vila mostrou um rendimento muito bom, principalmente no jogo contra o Atlético da Bahia. O técnico Wagner Lopes ele mostrou que trouxe evolução ao elenco colorado, né? Foram 2 jogos, a amostragem é pequena, é verdade, mas o que mostra que o trabalho dele tem sido bom é porque o Vila Nova melhorou do primeiro para o segundo tempo. Ou seja, foi pro intervalo, ouviu aí o que o técnico teve a dizer, voltou acachapante aí pro segundo tempo e acabou conseguindo a vitória nos 2 jogos. O Vila Nova tem muito a crescer com o técnico Wagner Lopes, ele mostrou muito serviço no Atlético, para mim foi injustiçado na equipe rubro-negra. Eu acho ele um bom treinador, é um treinador que para a Série B muito bom, eu acho melhor até que o Márcio Fernandes, ele é mais atualizado. E eu acho que o Vila Nova acertou em cheio na contratação dele. E eu acho que a partir do momento que tiver mais jogos, ele vai poder desenvolver ainda mais seu trabalho, aproveitando aí essa paralisação para poder implantar ainda mais seu estilo de jogo na equipe do Tigrão. Agora a gente vai falar do futebol nacional, uma reviravolta que aconteceu no futebol paulista. A entidade máxima do futebol paulista, a Federação Paulista de Futebol, tinha avisado que 3 rodadas do Campeonato Paulista seriam suspensas devido à pandemia do novo coronavírus e à proibição do campeonato ser realizado no estado de São Paulo. Pois bem, a federação anunciou no começo da tarde de hoje, mas no final desta tarde, dessa segunda-feira, aconteceu uma reviravolta e 2 jogos do Campeonato Paulista podem ser realizados amanhã, só que no Rio de Janeiro. Foi a situação que você citou no começo do programa. 2 jogos que podem acontecer em Volta Redonda. Mirassol e Corinthians, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. São Bento e Palmeiras, jogo atrasado da 3ª rodada, podem ser realizados no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A prefeitura da cidade, até o momento, ela já confirmou que a partida pode acontecer sim, só que a federação e também o governo municipal aguarda o posicionamento do governo do Rio para liberar que esses jogos aconteçam no Rio de Janeiro. Então, se caso forem marcados, né, o jogo do Palmeiras com São Bento vai ser às 3h30 da tarde, horário de Brasília, no Raulino de Oliveira, e Corinthians e Mirassol vai ser às 19 horas no mesmo estádio, rodada dupla. Há muito tempo que a gente não via isso. Rodada dupla do Campeonato Paulista, se caso o governo liberar. O que você acha, cara? E fora de São Paulo, né? Essa é a grande novidade aí. Olha, eu acho uma boa, né? Já que lá no estado de São Paulo eles estão atravessando um momento crítico lá da pandemia, por isso o futebol também foi paralisado lá na capital, lá em São Paulo, e agora eles procuraram uma alternativa. Jogam em Volta Redonda, o prefeito ele vai saber, né, como está a situação da cidade. Agora é esperar para ver essa liberação aí da Prefeitura do Rio e tudo mais.
do estado do Rio de Janeiro para ver se essas partidas podem ser realizadas, mas se estão seguindo os protocolos e se for liberado, para mim não tem problema nenhum e tem sim que realizar essas partidas. Agora, diferente da Federação Paulista de Futebol, a Federação Mineira suspendeu as rodadas até o dia 31 de maio. Então, ao invés de 15 dias, serão 10 dias que o Campeonato Mineiro vai ficar suspenso. E a próxima rodada do Campeonato Mineiro, a sexta, vai voltar no dia 1º de abril, quinta-feira santa. Então, o Campeonato Mineiro já tem data para voltar, cara. Isso mesmo. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante foi a fala do Lisca, o famoso Lisca doido. Ele que, ali, numa entrevista que ele deu, não sei a qual TV que foi, ele deu tipo como se fosse uma dica para a CBF. Não, enquanto o futebol tá parado aqui em Minas Gerais, as federações, a entidade máxima do futebol poderia fazer como se fosse um auxílio emergencial para aqueles atletas que vão sofrer mais com a parada do futebol, como as equipes do interior e tudo mais, porque eles têm condição para isso. As federações são riquíssimas, a CBF nada em dinheiro, a Federação Mineira, a Federação Paulista, as demais federações todas têm a condição de oferecer esse tipo de auxílio para os jogadores que vão sofrer ainda mais com a pandemia. Para mim, um ótimo conselho aí do Lisca, que é hoje um técnico de projeção nacional, principalmente pelo trabalho que ele faz a longo prazo aí no América Mineiro. Concordo com você, Carlos. Eu acho que são muitos jogadores que vão ficar desempregados. Eu entrevistei o Márcio Luiz, que é do Goianésia. Ele falou para mim que estão em definição. Ano passado, o pessoal do Goianésia fez o acerto com ele, ele ficou 7 meses sem jogar bola, desempregado. Recebeu o auxílio emergencial, mas é uma situação complicada. O pessoal tem família, né? Tem muitos jogadores que ganham aí... É a suma maioria, né? Ganham um salário mínimo, às vezes até menos, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, uma situação delicada. Mas eu concordo com o Lisca, eu acho que a CBF deveria partir desse ponto em parceria com as federações, né, para apoiar nesse sentido, para que os jogadores não passem fome, não morram, né, não só pela Covid, mas... pela falta do trabalho, né? Pela falta do trabalho e que as famílias não sejam destruturadas. O Campeonato Goiano também está previsto para voltar dia 1º de abril, mas a gente espera uma definição da federação, como o André Pita na semana passada fez a reunião com os clubes, colocou a previsão para quinta-feira, dia 1º de abril, onde o Campeonato Goiano pode voltar. A gente espera uma definição também do governo e das prefeituras, onde os clubes estão localizados. Espero que volte. Eu sou a favor da volta do futebol. Eu acho que deveria parar, mas eu acho que não deve ficar igual ficou o ano passado, 7 meses parado. E uma coisa que eu estava ouvindo hoje do jornalista José Maria Trindade da Jovem Pan, eu acho que o Brasil o ano passado parou muito cedo com as atividades. E agora que tem que parar mesmo, né? Agora que a situação está muito crítica, acho que ninguém está respeitando. Pois é, né? Até porque no ano passado era uma novidade, né? Hoje a gente, por mais que ainda não conhecemos muito sobre o vírus, sobre a pandemia em si, mas a gente tem um pouco mais de experiência em saber lidar com as coisas. Então, eu acho que ao passo disso tem que vir também a nossa responsabilidade e também o entendimento em frente às questões que são postas aí, porque a gente tem a experiência do ano passado, então não precisa ser uma paralisação tão grande em relação ao futebol, porque a gente viu que os protocolos têm dado certo. Alguns clubes têm sofrido com alguns surtos de Covid, mas se você for colocar com o passar do tempo nessa amostra que a gente tem do futebol perante a pandemia, são poucos os casos em relação ao tempo, né, de duração. Então sempre tem que ter muito estudo, e eu acho que o futebol pode sim voltar o mais breve possível, porque o protocolo é muito seguro e os jogadores vivem praticamente ali numa bolha. Realmente é um dos lugares mais seguros hoje em relação à Covid-19. E outro ponto que eu ouvia hoje na ESPN, deveria ter multa para esses jogadores que eles infragem essa questão do isolamento social, que vai para festa, que vai para barzinho, que vai para... eu vou para uma resenha.
clandestina. Deveriam ter multa. A gente teve a situação do Gabigol. Pois é, mas o clube vai passar a mão na cabeça quando é jogador tipo Gabigol, né? Claro, se for o Zezinho da esquina, eles não passam a cabeça, não. Mas é também um problema dos nossos clubes aí, que é essa mania, essa cultura de o jogador é um bebê, não pode punir, tem que pesar no bolso, que aí sim as coisas mudam. Todo mundo sabe, pesou no bolso, o ser humano muda. A gente está perto do fim, vamos ler mais 2 mensagens aqui da galera que está acompanhando o nosso programa. Eu quero agradecer a todos pela audiência. O Rogério lá do Senador Canedo, vocês falaram que o erro dos times são a diretoria, porque como funciona essa troca de presidência? Tem como despedir um time? Ele tá perguntando aqui como que funciona essa mudança de presidente dos clubes. Então, tem como você depor o presidente, dependendo das ações. Aí vai do estatuto de cada clube, mas geralmente os clubes utilizam a questão de lavagem de dinheiro, né? De falta de investimento em determinada área. Acho que a lavagem de dinheiro, roubo dos cofres do clube, eu acho é o que mais pode pegar aí para os presidentes deixar o cargo. Qual foi o caso do Wagner Pires de Sá em 2019, onde ele foi constatado pelo crime de além de alienação, de roubo também dos cofres do Cruzeiro, onde ele e o Itair Machado respondem um processo aí também de inaprobabilidade administrativa. É isso mesmo. Se os presidentes lesam o clube e for algo comprovado, aí sim eles podem ser depostos, podem sofrer uma espécie de impeachment, como também foi o caso do Pérez no Santos. Ele não chegou a ser impeachmentado, né? Mas correu ali um processo contra ele para tirar ele do poder a gestão que ele teve foi danosa ao clube. A Jussara aqui pedindo, manda um beijo para a torcida do Vila aqui no Fim Social e um abraço para o meu marido Carlos Xará aqui do nosso comentarista. Um beijo para você, Jussara, um beijo para toda a torcida do Vila e um abraço para o marido Carlos da Jussara acompanhando o nosso programa. A gente vai encerrando essa edição do XYZ Esporte, lembrando que quinta-feira tem tudo sobre o futebol e muito mais. Não perca deste mesmo horário, 6:30 da tarde, ao vivo aqui na XYZ Esporte. Boa noite, Carlos, fica com Deus, obrigado por ter a sua companhia em mais este programa. Boa noite, Douglas, boa noite também ao nosso ouvinte aqui da XYZ Esportes. Foi um prazer estar aqui com você nesse programa, discutir sobre o futebol goiano, sobre o futebol nacional também. Quinta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para falar muito mais aí desse esporte que é apaixonante. Tchau, gente, até a próxima! Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Acesse o nosso site, radioxyzfm.com.